O favoritismo é do Borussia com a odd acima de 1,60. Uma odd que a gente já considera interessante. Aí dá para confiar no Borussia? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terça-feira, último dia aí das oitavas de final, tá chegando ao fim. Matheus Montenegro, a Copa do Mundo de Clubes, aquele dia cheio de jogos, está cada vez mais escasso, né? Teremos jogo na terça e depois as quartas, só na sexta e no sábado, né? Já vai ter 2 dias aí. Isso, sem Mundial. Mas enfim, vamos aproveitar esta terça porque temos gigantes europeus em campo e o Monterrey querendo surpreender, né? Temos 3 gigantes europeus em campo, né? Tem Real Madrid contra Juventus e temos também Borussia Dortmund contra Monterrey. 2 joguinhos interessantes e os vencedores justamente se enfrentam lá nas quartas de final, né? Vamos analisar agora esses 2 confrontos para você, apostador. Muito bem, vamos começar pelo duelo alemão contra mexicanos, né? Terça às 10 da noite, oitava de final, lá no Mercedes-Benz Stadium. É importante levar em consideração o estádio também, a hora do jogo, né? Sim. Porque o Mercedes-Benz é um estádio que é fechado, climatizado, né? Então tem essa vantagem aí, a equipe do Dortmund, né? Que obviamente como os times europeus sentem mais o calor do que os latino-americanos, então é algo que ajuda, né, a equipe europeia para esse confronto, Matheus Montenegro. Pois é, a gente pode até meio que utilizar como parâmetro o PSG, não foi contra o Inter Miami? O jogo era 1 da tarde, né, que em tese é uma hora, meio-dia lá, né? É fechado lá, o clima, climatização estava ok, o PSG conseguiu performar de forma tranquila, não sentiu calor, não sentiu muito desgaste físico. É o que a gente pode aplicar um pouco para esse jogo, apesar de que, sem dúvidas nenhuma, é muito mais difícil para o Dortmund do que foi a tarefa do PSG. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos começar a embasar aqui, inclusive tem o QR Code, tá, para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app do Game Arena, beleza? Vamos dar uma analisada como foram os retrospectos das duas equipes, né? O Borussia Dortmund que ficou ali no grupo do Fluminense, né? Foi o grupo G? Eu me confundo. Não, acho que foi antes. Acho GH era os últimos, né? Acho que então aqui é E e F, né? Era o grupo E, no caso, o Fluminense. O Borussia Dortmund. Enfim, empatou na estreia contra o Fluminense, uma performance abaixo, né? Flusão, inclusive, foi melhor naquele jogo. Aí ele vence o Mamelodi Sundowns por 4-3, mas pô, a gente pode explorar mais aspectos negativos do que positivos aqui, né? Chegou a abrir 4-1, tomou um calor ali no final do jogo, ficou 4-3, podia ter tomado um empate, levou 3 gols da equipe sul-africana. E contra o Santos se esperava assim, uma vitória tranquila, só ganhou de 1-0. Então assim, o Borussia Dortmund até aqui tá com muito pé no freio, tá? E se a gente compara com o final de temporada que a equipe alemã teve, destoa muito, velho, porque a reta final da Bundesliga foi muito boa da equipe aurinegra, né? Inclusive conseguiu classificação pra Champions League, que era algo improvável. A reta final aí, ó, meteu 3-0 no Holstein Kiel, 4-2 no Leverkusen, 4-0 no Wolfsburg, 3-2 contra o Hoffenheim, 3-2 contra o Borussia Mönchengladbach, 5 vitórias consecutivas na reta final da Bundesliga. E aí chegou no Mundial de Clubes, pezinho no freio. Então fica aquele grande questionamento. Será que agora nas oitavas o time vai com tudo? Acho que vai, né? Acho que foi uma tendência, né, dos europeus aí nos jogos anteriores. Ter uma intensidade, até porque é um jogo eliminatório, né? Naturalmente você já entra com uma concentração maior, né? Com um interesse maior do que em jogos ali da primeira fase. Mas tem o Monterrey, né, que a gente vai ver agora, empatou com a Inter de Milão, né, num grupo difícil, né, inclusive, né, que tinha também o River Plate, que era até considerado, acho que levemente favorito, né, a avançar em relação ao Monterrey, mas o Monterrey acabou avançando, venceu o Urawa 4-0, né, uma vitória tranquila aí contra o time japonês, 0-0 com o River Plate e 1-1 a estreia com a Inter de Milão. O Monterrey tem o Sérgio Ramos, né? Inclusive uma das principais jogadas ofensivas do Monterrey é a bola aérea, né? Com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, tem o Sérgio Canales, o treinador é o Domenech Torrent, né? Tem uns nomezinhos conhecidos, não, o Monterrey. Cara, assim, um destaque muito bom só levou um gol, tá? Só levou um gol, que foi da Inter de Milão, inclusive. Extremamente plausível. Um golzinho foi do Lautaro, não foi, salvo engano? Isso. Lá na estreia. Cara, é um timezinho interessante, tá? Eu acho que a tarefa não vai ser tão fácil assim do Borussia Dortmund. É muito sobre análise de odd desse jogo aí. Joguinho bom, eu acho que vai ser um bom jogo esse aqui. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do Borussia com a odd acima de 1,60. Uma odd que a gente já considera interessante. Aí dá para confiar no Borussia? Cara, eu acredito que o que aconteceu nessa fase de grupos acaba condicionando para a gente ter uma odd interessante de valor, ao meu ver, aí no Borussia Dortmund, tá? Em termos teóricos, pô, a disparidade poderia até ser considerada maior, tá? A odd do Borussia Dortmund ela poderia estar ali, eventualmente, até abaixo de 1,5. Bom, eu acho que teria a ser um jogo de gols. Mas a própria linha de gols, ela precifica isso muito bem, né? Ao meu ver, o mais de 2 pontos de gols, ele só paga 1,69. E o menos de 2,5 paga 2,09. Então, uma tendência maior de sair pelo menos 3 do que sair até, no máximo, 2, né? No caso, até 3.
E, velho, eu vou até destacar aqui, eu acho que pode pintar um golzinho no Monterrey. Eu tô achando que esse jogo vai ser coisa de 2-1, 3-1, Borussia, 3-2. Ao longo da temporada, essa foi uma tônica muito grande do lado do Borussia Dortmund, tá? Mas assim é o seguinte, eu prefiro confiar na vitória do Borussia do que confiar num golzinho do Monterrey. Até porque pode ser eventualmente 1-0, 2-0 Borussia, não descarto. Isso. Então, cara, eu vou ficar com essa vitória do Borussia, mas é um jogo muito bom. Eu acho que vai ser um jogo movimentado, de gols, com o Borussia vencendo. Acho que a tônica da partida é por aí, até porque a gente vai se apegar muito a esse fator os europeus vão dar um gás maior. E ainda tem essa questão do estádio que a gente abordou, né? Questão de climatização, não vai pesar tanto aí, desgaste físico pro Borussia, como seria um jogo de 1 hora da tarde no Rose Bowl, por exemplo. Isso. Então, fico com a vitória do Borussia. Muito bem, então vitória do Borussia, né, do Aurinegro alemão, nossa dica aí para esse confronto contra o Monterrey.